Olá, bom dia. Nós continuamos com a nossa série Orações do Coração, reflexões no livro bíblico dos Salmos. Nós temos, semana após semana, nos debruçado, sobre os Salmos e aprendido muito com eles. E nesse tempo de adversidade, de preocupação, de incertezas, os Salmos têm nos ajudado bastante a perceber que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não estamos sozinhos, mas que existe um Deus maravilhoso, pessoal, poderoso, que se importa conosco, que se importa com todas as esferas da nossa vida e que tem cuidado de nós. Nós temos aprendido com os Salmos que existe na história da humanidade essa inquietação por esse cuidado, porque o próprio Deus é aquele que coloca esse anseio dentro do nosso coração, mas existe uma realidade adversa ao nosso redor, realidade de perseguições, realidade de preocupações, de instabilidades, de situações adversas, problemáticas, incertezas, e isso comunica muito com o tempo que nós temos vivido. Nós temos experimentado isso, essa insegurança, a cada semana com uma nova notícia, isso traz mais preocupação ao nosso coração, isso traz mais incerteza, mas ao mesmo tempo, quando nós nos reunimos aqui para refletir sobre a palavra de Deus, nós percebemos que o universo não está desordenado, que o mundo não está sem controle, mas que ele está debaixo do controle daquele que de fato pode fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Nessa manhã eu quero refletir com você sobre o Salmo de número 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendido, que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós percebemos por meio desse salmo que podemos cultivar no nosso coração, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio aos problemas que são uma realidade por conta do pecado na história da humanidade. Quando nós olhamos desde o início desse salmo, nós percebemos aqui o salmista descrevendo o perverso menosprezo a Deus, em que quase todo o povo havia caído, diz o tolo, mas aqui é essa pessoa que de fato tem um coração que está adoecido e apodrecido. Ela diz: não há Deus. Não existe ninguém que se importe, não existe ninguém que possa trazer um direcionamento, não existe ninguém que possa trazer um nivelamento, não existe ninguém que possa atestar o que é certo ou o que é errado, tudo pode ser vivido e feito de qualquer maneira, não existe nada além do aqui e agora e do desejo do meu próprio coração. Esse é o início do Salmo, em que aqueles que não conseguem perceber, entender esse Deus amoroso, olham ao seu redor e simplesmente menosprezam essa ideia e vivem da maneira como quiserem, da maneira que o seu coração direciona. E como nós sabemos que o nosso coração é enganoso, viver dessa maneira é caminhar
resolutamente na direção do erro, que traz consequências mais cedo ou mais tarde para a nossa vida, para a nossa história. Falando um pouquinho do contexto desse salmo, muitos judeus chegavam a dizer, e chegaram a dizer ao longo da história, que aqui era um tipo de predição davídica concernente à opressão que a nação sofreria no futuro, quando fosse então subjugada por outros povos, e esses então eram esses injustos que subjugavam os pobres. Todavia, essa é uma tentativa que eles tinham de aplicar aos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte da sua mesma fé, não faziam parte do povo judeu, aquilo que era uma realidade em meio à sua própria vida, o seu próprio povo e a sua própria condição. Isso também acontecia ali porque essa injustiça fazia parte da realidade do povo, porque ela faz parte da história da humanidade. Nós percebemos isso de maneira muito clara quando o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele traz de volta a menção desse salmo, nos fazendo entender e relembrar que, de fato, não existe nenhum justo. A gente encontra, então, em Paulo esse excelente intérprete que aplica esse salmo àquele povo que vivia sob o regime da lei, mas que não tinha o seu coração de fato transformado por Deus, aquilo que só seria possível por meio da ação do Consolador, aquele que foi deixado por Cristo Jesus. Apesar, então, da descrição sobre a condição de Israel, né, nesse momento em que muitos haviam se afastado de Deus e por isso se enfrentava o caos, se enfrentava a tamanha instabilidade, se percebiam tantos problemas e adversidades por conta do afastamento de Deus, a gente pode aplicar esse salmo de uma maneira geral, como eu disse, à história da humanidade, porque essa é uma realidade na nossa vida. Hoje nós temos vivido um tempo em que, por conta das preocupações e incertezas, muitos têm buscado, se interessado a ouvir, a querer saber um pouco mais a respeito de Deus e querendo encontrar algum tipo de socorro ou talvez algum tipo de solução, de preferência rápida, para o problema que nós temos vivido. O que muitas vezes eles não se apercebem é que o tempo que nós estamos vivendo nada mais é do que um reflexo daquilo que é real na história da humanidade. O mundo instável que nós vivemos, o é dessa forma, é instável dessa maneira, por conta daquilo que nós chamamos de pecado ter entrado na história da humanidade. Por conta do ser humano ter optado por seguir o seu próprio coração, se afastando assim dos princípios, preceitos orientadores do próprio Deus. E é isso que nós encontramos nesse salmo, desde o seu início. Quando nós lemos, por exemplo, que todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém para fazer o bem, não há ninguém que por sua própria conta seja justo, seja capaz de exercer justiça. Isso nos faz perceber, então, que o pecado é aquilo que afasta o ser humano de Deus e da sua justiça. Nós, por conta do pecado, experimentamos o mal. Quando nós lembramos da história relatada em Gênesis, que o ser humano opta por comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ora, ele já conhecia o bem porque ele conhecia Deus. O que resta a ele conhecer? O mal. E é isso que ele experimenta ali. Ele experimenta e traz para a sua vida a maldade. A inclinação do seu coração agora passa a ser não para os preceitos do Criador, mas para o seu coração enganoso, que o mostra, que o leva, que o aponta para o mal. Por isso que nós vamos encontrar diversos textos nos assegurando disso, como o próprio apóstolo Paulo falando sobre a dificuldade de conseguir fazer o bem e como ele acabava sendo então levado a cometer o mal, que muitas vezes ele nem queria fazer, mas que acabava sendo natural. O pecado afasta o ser humano de Deus e da sua justiça. O pecado nos leva para longe do lugar aonde nós deveríamos estar vivendo.
E o pecado, então, é aquele que gera essa separação, esse distanciamento entre Criador e criatura, de maneira que nós tenhamos, então, dificuldade de conceber exatamente os planos, os propósitos, os desígnios de Deus para cada passo, para cada instante da nossa vida. O pecado, então, é aquele que faz com que a injustiça se torne real e natural na nossa vida. O pecado é aquele que faz com que o sofrimento e o caos sejam uma possibilidade. Eu gosto sempre de lembrar que quando nós passamos momentos de incertezas, de sofrimento, de percepção de mazelas e misérias, muitas vezes nós chegamos a questionar a Deus se Ele é bom e poderoso, por que Ele simplesmente não pode fazer com que esse cenário mude da noite para o dia. Por que Ele não cuida logo dessa situação que nós estamos vivendo? Por que Ele não simplesmente acaba, né, com esse vírus e faz com que nós possamos viver novamente em paz e com aquela sensação de controle sobre todas as coisas? O que acontece é que o pecado, que é uma realidade, trouxe morte, caos e sofrimento. Nós vivemos nesse mundo que eu costumo dizer de mundo instável, ou seja, as coisas não estão acontecendo da maneira como elas foram criadas para acontecer, elas não estão funcionando da maneira como elas foram programadas para funcionar, porque existe esse agente, então, que está instabilizando, está gerando instabilidade a esse mundo que deveria sim ser um mundo maravilhoso e perfeito, uma vez que Deus olha para tudo que fez e disse que tudo era muito bom. Mas essa opção humana de trazer para a história o pecado gera injustiça, gera esse caos, gera esse sofrimento. E nós precisamos conceber que essa é uma realidade da qual nós não conseguimos fugir de maneira alguma. E às vezes ela vai ser menos perceptível, às vezes ela vai ser mais clara e mais perceptível. Quando nós ouvimos notícias de guerra, de miséria, de sofrimento, quando nós lidamos com pandemias, quando nós lidamos com muitas pessoas morrendo todas as semanas, talvez isso fique mais perceptível para nós. O salário do pecado é a morte. Nós temos ouvido nesses dias que no Brasil, cerca de quase 700 pessoas têm perdido a vida todos os dias por conta de uma enfermidade específica, o Covid-19. Isso só é uma realidade. A morte física só é uma realidade, porque o pecado entrou na história da humanidade. A morte só existe e os nossos olhos se fecham para a história, porque o pecado entrou na história da humanidade. Ele afasta o ser humano de Deus, que é o doador da vida. Ele afasta a humanidade da justiça de Deus e nos faz reféns do nosso próprio coração, dos nossos desejos, nos faz reféns do caos, do acaso, da dor, do sofrimento, das adversidades e da incerteza. E esse pecado, então, subverte o comportamento das pessoas e todas as estruturas ao seu redor. Quando nós olhamos para o versículo seguinte, nós encontramos ali: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Aqui há um sofrimento que passa então a ser estrutural. Por conta do pecado, todas as estruturas da sociedade passam a ser atacadas e passam a sofrer. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo isso muito próximo de nós. O salmista ali está clamando por aqueles que estavam sendo devorados pelos malfeitores. A realidade do pecado tinha feito de tal maneira que todas aquelas estruturas estavam contaminadas pelo pecado.
E isso trazia consequências para todas as pessoas. Nós temos visto isso como o pecado, que é uma realidade, traz o caos, em um momento como o que nós temos vivido, de incerteza, de pandemia, de enfermidade, de insegurança econômica, tem atingido e muito aqueles que mais carecem de atenção e cuidado, aqueles que têm ausência de recursos, como têm sido os primeiros a perderem a vida, como têm sido os primeiros a perderem a capacidade do sustento, como têm sido os primeiros a perderem aquilo que pode trazer algum tipo de alento, que esse entendimento a respeito do pecado possa de fato moldar o nosso entendimento e a nossa compreensão do mundo, que possa de fato no nosso coração nos levar à direção de buscar a cada dia como lidar com ele. Porque se essa injustiça, ela assume aspectos estruturais, quando nós somos então impactados pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus, quando nós somos pelo Espírito Santo convencidos do pecado, da justiça e do juízo e entendemos que de fato o pecado é real, nos percebemos agora então como agentes do reino estabelecido por Deus em Cristo Jesus na história, nós não podemos simplesmente deixar para lá. Nós somos convidados e incentivados a fazer com que esse reino estabelecido por Jesus possa contagiar e agora sim subverter essas estruturas em uma outra direção. Essas estruturas contaminadas pelo mal, em um mundo que jaz no maligno, agora recebendo o alento, o cuidado, o encorajamento daqueles que foram feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos da parte de Deus um ministério, o ministério da reconciliação. Deus está reconciliando por meio de Cristo Jesus consigo o mundo, e Ele nos chama para sermos portadores dessa mensagem, e nós devemos levar essa mensagem com as nossas palavras e com as nossas atitudes. O que efetivamente nós podemos fazer nesse tempo? O que pessoalmente cada um de nós pode fazer para ajudar aqueles que estão sofrendo em tempos de pandemia? Talvez aqueles que têm tido falta de recursos financeiros possam ser ajudados por nós de diversas maneiras a saciar a necessidade física, mas também em aspectos emocionais. Aqueles que têm tido a sua sanidade comprometida por conta desse tempo, que precisam de fato de encorajamento, de atenção e de cuidado, de uma palavra amiga de alguém, podem ser alvo da nossa atenção. O que efetivamente eu e você temos feito durante esses dias, além de pensar em nós mesmos? O que nós temos feito como agentes do reino de Deus na história para subverter essas estruturas que estão contaminadas pelo mal, pelo pecado, por um mundo de incertezas que vive essa instabilidade? Nós somos os mensageiros da esperança. No versículo 7 nós lemos: se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Há aqui uma expectativa de que haveria um tempo que Deus mudaria o rumo da história. Que a injustiça, a morte, a dor, o sofrimento e o caos, que são uma realidade por conta do pecado, impossível de ser combatido pela humanidade, poderia, enfim, ser combatido por uma ação graciosa do próprio Deus. Nós sabemos que isso se deu quando Jesus entrou na história. E Ele torna a possibilidade de nós sermos trazidos de volta para um relacionamento com Deus. Não sermos justos pela nossa capacidade, mas sermos feitos justos por conta daquilo que Jesus fez. Essa é a esperança, uma esperança de restauração diante do pecado. E é essa a certeza que nos move.
Nós podemos ser agentes desse reino, nós podemos fazer e trazer esperança, nós podemos encorajar, nós podemos acordar de manhã buscando ter algum tipo de paz no nosso coração, apesar da tendência de nos fecharmos em meio a tantas más notícias e de, inclusive, comprometermos as nossas emoções. Nós podemos vencer isso porque a esperança que nós temos é maior. Eu gosto sempre de relembrar que nós já conhecemos o fim da história. Jesus é aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ele nos traz essa convicção. Então, por parte do salmista, essa expectativa. Haverá um tempo onde isso poderá mudar. Haverá salvação para Israel em meio a esse caos estabelecido. Há salvação para a humanidade em meio ao pecado, porque Jesus deu a sua vida para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E há salvação em meio a tempo de incerteza, de adversidade, porque nós temos a convicção de que Jesus está no controle de todas as coisas. E Ele pode e vai usar cada um de nós, seus discípulos, como agentes desse reino na história, para trazer alegria e esperança para outros à sua volta. Que nós possamos, de fato, ser agentes dessa esperança. Que nós possamos relembrar, primeiro ao nosso coração, pregando a nós mesmos o Evangelho todos os dias e, consequentemente, ao transbordar disso, àqueles que estão à nossa volta, compartilhar essa mesma mensagem, para que eles possam ter essa alegria, esperança e paz que vai além da circunstância, que não diz respeito a um momento específico, que excede o entendimento e a razão. Esperança de que há um Deus no controle de todas as coisas, esperança de que esse Deus é quem nos fortalece a cada dia. A minha oração por você nessa manhã é que Deus de fato possa estabelecer o seu coração, trazendo renovo, revigorando suas forças. Eu venho orando por isso ao longo dessa semana, porque em meio a tantas notícias de incerteza, sem a gente saber como as coisas vão ficar nos próximos dias, constantemente eu tenho percebido o meu próprio coração, às vezes, se fechando, preocupado, com aquela ideia, estamos perdendo o controle. E aí eu tenho que pregar o Evangelho ao meu coração, todos os dias, para que ele relembre que eu nunca estive no controle, mas que eu creio em um Deus poderoso, capaz de fazer novas todas as coisas, que Ele sim está constantemente no controle, regendo o universo. Que isso traga alegria a você também, e que essa alegria possa partir de você, transbordar de você e contagiar outros à sua volta. Que nós sejamos esses agentes, agentes de alegria, agentes de esperança, que mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio à incerteza, nós possamos experimentar essa esperança que nos é concedida em Cristo Jesus. Que nós estejamos em todo o tempo prontos, como disse o apóstolo Pedro em sua carta, para dar a razão da nossa esperança. Nós podemos sorrir mesmo em tempos difíceis, porque a razão da nossa esperança é Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, nos trazendo de volta para um relacionamento com Deus, Criador de todas as coisas, nos colocando no melhor lugar para se estar, o centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado em Cristo Jesus, revelado assim a nós, que esse entendimento enche o nosso coração de esperança e nos leve a transbordar esperança a todos aqueles que estão ao nosso redor, mesmo em tempos tão adversos e incertos como esse que nós temos vivido. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.